Olá pessoal, tudo bem? Professor Matheus Mendes aqui e hoje, pessoal, a gente vai para mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional, tá bom? O nosso tema de hoje, pessoal, vou jogar aí na tela para vocês, a gente vai tratar de organização do Estado, tá, pessoal? Esse tema aqui é bem importante para fins de prova, né? FGV gosta muito desse tema aqui de organização do Estado e esse tema aqui, eu já adianto para vocês, pessoal, ele tem uma conexão muito grande com o que a gente vê mais lá na frente de controle de constitucionalidade, tá? Então, vocês vão perceber que muito desse tema aqui, eu vou alertar vocês no decorrer da aula, está ligado com a ideia de controle de constitucionalidade. Então, sempre tentem fazer esse estudo lembrando, né, se ainda não tiverem estudado, controle de constitucionalidade, quando chegarem lá vocês vão lembrar muito dessa parte aqui da aula e vice-versa, tá? Então, já faço esse alerta inicial para vocês. Aqui o estudo se baseia muito em leitura da lei, tá? Leitura da Constituição, na verdade, né? E também jurisprudência, tá, pessoal? Não tem como escapar. Vocês vão perceber que a gente vai fazer uma leitura aqui de alguns artigos e eu vou destacar para vocês os mais importantes, fiquem tranquilos. E também é muito, muito importante aqui, pessoal, vocês destacarem, né, e darem um tempinho ali de estudo para jurisprudência, tá bom? Estudo de jurisprudência para vocês ficarem ambientados, porque o tema aqui, em algumas partes, vai exigir mais, tá? Então, vamos lá. Nosso curso de Direito Constitucional, Organização do Estado. A gente vai iniciar aqui, pessoal, tratando primeiro, né, de um tópico inicial, de uma noção geral, como eu sempre faço com vocês, e a gente vai falar das características da nossa federação, né, da nossa forma de Estado. Quando a gente fala federação, a gente está falando aqui de uma forma de Estado, né? Aí eu destaco para vocês lá que a gente pode ter também um Estado chamado unitário, né? Estado unitário, a gente vai ter a nossa federação e a gente pode ter dentro dessa formatação de forma de Estado a confederação. Para a gente o que interessa aqui é saber que o nosso Estado, né, é uma federação, por isso que lá no artigo inicial da nossa Constituição da República, eu botei aqui para vocês, a República Federativa do Brasil é formada pelo quê? Pela união indissolúvel, tá? E destaquei aqui em cima para vocês essa ideia de indissolúvel, né? A Federação Brasileira, para esse pessoal, tem como característica, as federações, de modo geral, obviamente, essa ideia de indissolubilidade, né? Não se aceita a ideia de segregação. Então, você não vai ver, inclusive é caso de intervenção federal, se um determinado estado da federação tem alguma intenção de se separar, né, da federação. Então, essa ideia de segregação não é permitida pela Constituição Federal, dentro da ideia de uma indissolubilidade do regime federativo aqui, né, da forma de Estado federativa, tá? Então, a nossa República Federativa do Brasil vai ser formada pela união indissolúvel aqui, né, de estados, municípios e do Distrito Federal, tá? Percebam aqui que ele não fala na União, né? A gente vai ver daqui a pouquinho no artigo 18 já falando da União. Mas aqui o nosso artigo 1º da Constituição, e lembrem disso aqui, né, para vocês não confundirem. Se ele trouxer a redação literal do artigo 1º, aqui não tem União, tá? Aqui é a República Federativa do Brasil e os entes que fazem parte dela, né? Então, estados, municípios e Distrito Federal, tá? Constitui-se um Estado democrático de direito. E vai trazer lá os fundamentos que a gente vê na parte inicial. Outra coisa que eu destaco aqui para vocês, pessoal, é que a gente tem uma forma, né, de formação da nossa federação, né? A maneira com que ela se formou é uma maneira que a gente chama, né, a doutrina vai chamar de uma federação centrífuga, ao contrário, né, de uma federação chamada centrípeta. E o que é isso aqui, tá? Lembrem, quando vocês estiverem estudando isso daqui, de uma máquina, né? Uma máquina de lavar roupa, quando ela vai centrifugar, né, fazer aquela função de centrifugar, a ideia é que ela vai girar e vai espalhar a água para fora, né, ali daquela bacia ali da máquina de lavar roupa. Então, dentro daquela ideia, quando ela gira, ela espalha e joga a água para fora, né? Interpretem a água aqui, pessoal, como uma ideia de poder, né, de competências. Então, quando você tem uma federação centrífuga, a ideia é que você tem uma concentração de poder e quando essa federação vai ser formada, ela vai espalhar, ela vai jogar para fora dela competências e autonomia, né? Por isso que a gente fala que a nossa Federação Brasileira ela é centrífuga, né? A formação dela. Tinha-se um Estado, né, unitário, uma forma de concentração de poder, e quando da formação da federação, esse poder foi repartido. Por isso que a gente vai ver a ideia de repartição de competências, né? Então, você joga para fora essa ideia, a partir do centro, né, você joga para fora, centrífuga, né? Joga para fora essa repartição de competências e de poderes e forma essa federação.
O contrário disso, a gente tem como exemplo a Federação Estadunidense, né? Ela tem uma formação centrípeta, que é justamente o contrário. Nos Estados Unidos, você tem aquela ideia dos estados, né, que tinham, e até hoje têm uma autonomia maior justamente por conta disso, e os estados cederam parte da sua autonomia, parte das suas competências para um estado central, né? Por isso que a gente vê, na prática, né, os 50 estados ali dos Estados Unidos da América, eles têm uma autonomia maior, né? Vocês percebem isso no noticiário do dia a dia, eles têm uma autonomia maior, mas tem um poder central ali, né? Então, essa ideia de formação centrípeta os estados, né, possuíam uma competência maior, um regime de competências maior e autonomias maiores e cedem para esse estado, né, para essa ideia de um poder central, tá? Então, federação centrífuga, Brasil, federação centrípeta, a gente tem como exemplo ali os Estados Unidos, tá? Então, fiquem ligados porque esse conceito vira e mexe vai aparecer às vezes como uma alternativa, às vezes no texto da questão, e vocês precisam estar ligados para saber do que se trata, tá bom? Então, dentro dessa ideia, a gente vai ter na federação, seja ela centrífuga ou centrípeta, uma repartição de competências entre os entes, que a gente vai ver já já, né? É uma característica da federação, e dentro de uma ideia de um federalismo cooperativo, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vai perceber que as competências ali, elas estão muito no sentido de os entes cooperarem entre si para o exercício dessas competências, tá bom? Outra característica da nossa federação, né, é a autonomia dos entes federados, tá? Eles não possuem soberania aqui, tá, pessoal? Não se fala em soberania sequer da União, né? A soberania, o Estado que é soberano aqui é a República Federativa do Brasil. A gente vai ver que a União representa essa República Federativa do Brasil externamente, tá? Mas a soberania em si aqui é da República Federativa do Brasil. Então não se fala em soberania, né? Nem de Estado, nem de Distrito Federal, nem de município. Não se fala em soberania, a gente vai falar em autonomia, tá bom? E essa autonomia, a nossa famosa autonomia FAP, né? Financeira, administrativa e política, tá? Então a gente vai ver que todos os entes possuem, salvo ali os territórios, né? Vão possuir essa autonomia financeira, administrativa e política, tá bom? E como eu falei para vocês aqui no nosso artigo 18 da Constituição, ele vai dizer que a organização, esse artigo é o que inaugura, tá, pessoal? A ideia de organização do Estado. Então é muito importante vocês partirem dele. Então, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende o quê? Aí sim, né? União, estados, Distrito Federal e os municípios, todos o quê? Autônomos, como eu acabei de falar para vocês, tá? Todos autônomos, não soberanos, mas autônomos. Brasília, né, o destaque aqui é a capital federal, tá? Aqui sem muito mistério, né? Brasília vai ser a capital federal. E a gente tem esse artigo inaugural aqui sobre a organização do Estado, tá, pessoal? Então, essa é uma noção inicial que a gente tem que ter. Partindo aqui para o nosso segundo slide, eu já trato com vocês da União, tá? Como é que vai se dar o nosso estudo aqui? Eu vou falar para vocês sobre a União, vou falar sobre a ideia de Estado, município, território, Distrito Federal e o que é a divisão principal aqui no estudo de organização do Estado. Pessoal, a gente estudar de cada um desses entes, né? E de forma geral. Quais são os bens desses entes, tá? Então, quais são os bens da União, bens dos estados? Quais são as competências materiais ou administrativas desses entes e as competências legislativas, tá? Então, esses são os três pilares do nosso estudo aqui de organização do Estado. Vocês vão perceber que a gente vai falar de bens desses entes, a gente vai falar de competências materiais e a gente vai falar de competência legislativa, tá? Dentro disso, alguns detalhes que a gente vai acrescer, mas o principal, os três pilares são esses, tá? Que vocês precisam compreender. Principalmente, aí já destaco aqui para vocês a ideia de competência legislativa, tá, pessoal? É o que a prova, né? As provas gostam mais de cobrar, é a ideia de competência legislativa, tá bom? Então, vamos lá. A União, né? Como eu falei para vocês, a União, ela vai cumprir, pessoal, um duplo papel, né? Uma dupla personalidade jurídica. Por quê? Ela vai representar a República Federativa do Brasil no âmbito externo, então a gente vai ter no plano externo aqui primeiro, né? No âmbito internacional, representa a República Federativa do Brasil, atuando com soberania, nesse caso, tá? Então, quando ela representa a República Federativa do Brasil, ela atua com soberania. Não quer dizer que a União tem soberania, tá? A soberania é da República Federativa do Brasil. A atuação, ela age com soberania, nesse caso aqui. Não quer dizer que a União tem soberania, tá? Ela tem autonomia. Então, esse é o papel externo, internacional.
No plano interno aqui, a gente vai ter a União atuando como pessoa jurídica de direito público interno, tá? Assim como os estados, Distrito Federal, o município, compondo a República Federativa do Brasil e com autonomia FAP, né, que eu falei para vocês, financeira, administrativa e política, tá bom? E aqui a gente parte para o início, né, do estudo dos bens da União. Então, quais são os bens da União? Para quem nunca estudou direito constitucional e eventualmente quer saber, Matheus, quais são os bens da União, né? O que eu posso considerar como sendo um bem da União? Lá no artigo 20 a gente vai ter essa relação, tá? Então, são bens da União. Esse rol aqui não é exaustivo, tá, pessoal? Então, vão ter outros bens, eventualmente, que podem ser da União. Mas aqui a gente tem os principais e, assim como nesse artigo aqui, todos os demais, pessoal, eu vou destacar para vocês o principal, né? O que é mais cobrado em prova, a gente vai ver com destaque aqui, com alguns comentários, tá? Então, bens da União. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, então já percebam que esse não é um rol exaustivo, né? Não é um rol taxativo. Então, os bens que já forem da União, imóveis, qualquer coisa nesse sentido, né? Que já for da União, ou que vier a ser atribuído à União, bens da União. 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais, comunicação e preservação ambiental, tá? Aqui, pessoal, primeiro alerta, tá? Talvez dentro de bens da União, essa ideia aqui do inciso 2 seja o mais cobrado, tá? Por quê? Primeiro, terra devoluta, em regra, as terras devolutas aqui elas vão ser bens dos estados, tá? Então, em regra, as terras devolutas são bens dos estados, né? Vou até destacar aqui para vocês, essa é a regra. Mas, obviamente, como tudo, a gente vai ter exceção. Qual é a exceção? Elas serem bens da União. E quando é que elas vão ser bens da União? Nessas hipóteses aqui, quando elas forem indispensáveis para defesa das fronteiras, percebam, né? Está muito ligado à ideia de soberania, né? Da União. Da União, não, da República Federativa do Brasil, né? Mas a União atuando nesse sentido. Então, para defesa das fronteiras, das fortificações, de construções militares, vias federais de comunicação, preservação ambiental. Percebam que são temas centrais, né? São temas fundamentais aqui e essas terras devolutas, dada a importância nesses casos, vão ser bens da União. Como regra, eles são bens dos estados. Tá? E lembrem que a ideia de terra devoluta, né? Isso vem de um tempo bem antigo, ali de colonização do Brasil, capitanias hereditárias, são terras, né? Que não têm, nunca tiveram um uso público devido, né? Então vocês vão ver muito ali, às vezes nas margens, né, de rios, de oceano e tudo mais, aquela ideia de pessoas que moram em locais, mas que sabem que ali não é, elas nunca vão ter o título de propriedade daquele terreno, né, daquele local, porque são terras chamadas devolutas, né, são terras, em tese, ali, normalmente da União, tá? Então, essa é a ideia de terra devoluta, né? Uma terra pública tem um componente público ali, mas nunca foi utilizado para nenhuma finalidade dessa forma, tá? Mas são terras, em regra, dos estados e, nesses casos excepcionais aqui, são terras da União, tá bom? Então, esse aqui destaco para vocês, provavelmente o mais importante que vocês precisam saber desse detalhe, tá bom? Continuando aqui, inciso 3. A gente vai ter lagos, rios e qualquer corrente de água em terrenos de seu domínio, né, da União, ou que banhem mais de um estado, ou seja, se um lago, rio ou qualquer corrente de água banhar mais de um estado, bem da União. Ou que sirvam de limites com outros países, também bem da União, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, né? Então, Rio Amazonas lá, o Rio Amazonas, né, ele não nasce no Brasil, então ele vem de fora, dentro do Brasil, passa por mais de um estado, né? E, obviamente, nesse caso aqui, ele vai ser um bem da União, tá bom? Bem como os terrenos marginais, né? E as praias fluviais aqui. Tudo aqui bem da União. Seguindo, né? Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres, né? Ilhas de lago, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas, ilhas situadas no oceano, e as costeiras, excluídas delas o que, pessoal? Aqui que é importante, tá? Excluída as que contenham sede de municípios, né? Então, lá, município de Vitória, né, no Espírito Santo, Florianópolis, Santa Catarina, eles são ilhas, né? Ali são ilhas, você tem ilhas ali,
mas que contém a sede de um município. Se contém a sede de um município, não vão ser bens da União, tá? Vão ser bens ali, obviamente, né, dos estados, do município, vai depender, mas a ideia aqui é que, nesses casos, né, por isso que ele fala, excluída destas as que contenham sede de município. Então, esses exemplos que eu dei para vocês, né, por exemplo, eles não são bens da União, tá bom? Então, fiquem ligados, esse aqui talvez seja o segundo mais cobrado, porque eles normalmente vão querer fazer essa pegadinha com vocês aqui, tá bom? Sem tratar da exceção, né? Mas a gente sabe que tem. E também, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público, né? E à Unidade Ambiental Federal e as referidas no artigo 26.2, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, essa ideia aqui dessas ilhas fluviais e lacustres, né? Vão ser bens da União, excluída dessas que contenham sede do município, e exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à Unidade Ambiental Federal. Então, se a gente tiver uma área, né, uma ilha ali, afetada a um serviço público ou a unidade ambiental federal, também a gente vai considerar ali um bem da União, tá bom? 5. Recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, mar territorial, terrenos de marinha e seus acrescidos, potenciais de energia hidráulica, também isso aqui, fiquem ligados, tá? Vira e mexe, isso aqui vai ser cobrado em prova. Recursos minerais, inclusive os do subsolo. Então, recursos minerais, eles são bens da União, tá, pessoal? Não é bem do Estado. O Estado, eventualmente, vai receber valores pela exploração daqueles recursos, né? Os royalties, que a gente chama. Mas esses bens são da União, tá bom? Cavidades naturais subterrâneas, sítios arqueológicos e pré-históricos. E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, tá? E aqui eu destaco para vocês, né? A ideia é que os índios, eles são, nesse caso aqui, a gente nem chama mais de índio, né? Chama de indígena, mas a literalidade da Constituição ainda usa esse termo. Então, os indígenas, pessoal, eles são possuidores, tá? E podem usufruir da terra, mas eles não têm a propriedade daquela terra ali, tá? A propriedade, como vocês viram aqui, é da União, tá bom? Então, fiquem ligados nesses aspectos aqui. Seguindo aqui, né, pessoal? Tratou de bens ali da União, depois a gente vai voltar para falar de competências materiais e legislativas. Agora a gente avança para falar um pouquinho de território federal, né? Já que a gente está tratando da União, tem uma certa ligação, vamos falar aqui de território federal. O que são os territórios federais, né? Eles vão integrar a União, tá? Eles vão integrar a União aqui, e a criação, transformação em Estado, né? Eventualmente, transformar esse território em Estado ou reintegrar ele a um Estado, serão regulados por lei complementar. Então, você precisa de uma lei complementar para criar, para transformar em Estado, ou para reintegrar um Estado, você precisa ali de uma ideia de uma lei complementar, tá? Vocês podem encontrar, pessoal, isso aqui também com uma ideia de uma autarquia geográfica, tá? Alguns autores vão falar nisso daqui, né? Por quê? Eles vão falar que há uma descentralização geográfica, né? É uma autarquia, uma forma de uma autarquia, né? Vocês lembram lá do estudo de direito administrativo? Normalmente vai se falar em uma descentralização geográfica e se cria aqui uma espécie de autarquia. Então, se falar em autarquia territorial, né? Podem ver também autarquia territorial, ou nesse âmbito geográfico, né? Descentralização geográfica, normalmente você vai estar falando de território federal, tá? Então fiquem ligados nessas outras nomenclaturas. Lá em 1988, trouxe essa curiosidade aqui para vocês, a gente tinha, né? O estado que hoje é Roraima era um território federal, o estado do Amapá também, a ilha de Fernando de Noronha, que hoje é do estado de Pernambuco, ele também era um território federal, tá? Então todos eles foram, por ocasião da Constituição de 88 ali, transformados, né, em estado, certo? Obviamente a ilha de Fernando de Noronha, que faz parte do estado de Pernambuco, tá? Qual é a grande característica aqui que a gente vai ter em relação aos territórios federais, tá, pessoal? E que normalmente vocês vão ver cobrança em prova. Eles não têm autonomia política, tá? Não gozam de autonomia política. Por quê? O governador, ele não é eleito. Ele vai ser nomeado pelo presidente, tá? Com aprovação do Senado. Então percebam que aqui, se for criado um território, né, território federal, obviamente, você não vai ter eleição de um governador. Quem vai nomear o governador é o presidente da República, com aprovação do Senado Federal ali, tá? Ele pode ser dividido em municípios, tá? E aqui, atenção, tá, pessoal?
a divisão de um território federal em municípios, né, ela é viável. Então, a partir do momento que você divide um território em município, você permite, eventualmente, excepcionalmente, a intervenção da União em âmbito municipal. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Lá na aula de intervenção federal, vocês vão ver, se ainda não viram, né? Vocês vão ver que, em regra, a União ela pode intervir nos estados e os estados podem intervir nos municípios, tá? Excepcionalmente. A intervenção federal ou a intervenção dos estados é sempre uma medida excepcional, tá, pessoal? Lá que a gente vai tratar a partir do artigo 37 ali, vocês vão ver 34, vão ver a ideia de intervenção, né? Então, essa ideia de intervenção, ela é sempre excepcional. Então, em regra, a União intervém nos estados e os estados intervêm nos municípios. Mas, eventualmente, a União pode intervir em município? Pode. Qual é essa hipótese? Quando for um município situado em território federal. Por quê? O território federal, eles integram a União. Se integram a União, você permite ali que a União, né, meio que atue na condição de um estado ali, né, para intervir no município situado dentro do território federal. Então, se a questão disser para vocês, né, vier uma alternativa dizendo a União nunca poderá intervir em municípios, essa alternativa vai estar errada, né? Porque a gente sabe que tem uma exceção. Se o território federal possui divisão em municípios, você pode, eventualmente, conceder essa possibilidade da União intervir naquele município. Mas, repito, tem que ser município dentro de território federal. Tá bom? Então, fiquem ligados nisso aqui, porque é um ótimo tema para pegadinha de prova, tá bom? Vocês não vão mais cair nisso aqui. Se o município, né, se o território federal tem mais de 100 mil habitantes, tá? Ele vai poder criar um poder judiciário de primeira e segunda instância, tá? Além de Ministério Público e Defensoria Pública. Então, se passar de 100 mil habitantes aquele território, você autoriza, né, a criação de poder judiciário, primeira e segunda instância, Ministério Público, Defensoria Pública Federal. Se não for o caso, a gente tem a regência deles, né, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por isso que é TJDFT, né, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, essa é a ideia que esses órgãos vão ter essa ingerência, né, quando a gente tem um território federal. Se ultrapassa 100 mil habitantes, eles podem eventualmente criar poderes próprios dentro dessa lógica aqui, tá bom? Eles vão possuir 4 deputados federais, isso aqui a gente vê lá na aula de poder legislativo, com mais detalhes, tá? Mas saibam, território federal não tem senador. Não tem senador. Por que território federal não tem senador? Lembrem lá, os senadores, eles representam os estados, né? Por isso que são 3 por estado. Já os deputados representam a população. Por isso que a gente tem uma representação proporcional à população de cada estado. Então, se o território federal não é estado, não tem por que ele ter senador. Mas no território federal você tem uma população que precisa ser representada. Então, nesse caso, você tem deputados federais que são os representantes do povo, né? Não vai ter senador, mas tem deputado federal no número de 4, tá bom? Seguindo aqui, estados, né, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho dos estados, tá? Os estados, pessoal, eles se organizam e se regem, né, pelas constituições e leis que adotarem. Isso aqui, texto da Constituição, tá? Observar os princípios da Constituição Federal. Lembrem, primeiro de tudo, né? Essa organização e essa regência do Estado pela Constituição faz parte do que a gente chama lá de poder constituinte derivado decorrente, né? O poder constituinte derivado decorrente é justamente esse poder concedido ali aos estados e ao Distrito Federal para que eles elaborem as suas constituições, né? Obviamente, eles devem seguir os princípios da Constituição Federal, né? Mas os estados têm, dentro da sua autonomia, a possibilidade, né? E tem essa discricionariedade de criar suas constituições, todos os estados têm, né? E vão ser regidos por ela aqui, tá? Poder constituinte derivado decorrente, que a gente vê lá nas aulas iniciais de teoria da Constituição, e mais tarde, lá em controle de constitucionalidade, também vai ser importante isso daqui, tá? Então, regem-se pelas constituições e leis que adotarem, tá? Isso aqui é importante porque vai se permitir lá na frente um controle de constitucionalidade. Quando a gente fala de Constituição estadual, né, a gente permite ali um controle de constitucionalidade das leis estaduais e municipais em face da Constituição do Estado. Por isso que a gente fala de poder constituinte. Estou destacando isso aqui para vocês porque mais tarde a gente vai ver que
tem uma ideia de lei orgânica ali que não vai ser passível de controle, tá? Mais na frente a gente destaca. Então, os estados podem, pessoal, mediante aprovação da população diretamente interessada, né? Então, por plebiscito aqui, e do Congresso Nacional depois, né? Por lei complementar, fazer o quê? Incorporação, né? Então, os estados podem se incorporar, que a gente chama de fusão, né? Dois estados ali vão se fundir e vão criar um novo estado, perfeitamente possível. Percebam que nenhuma dessas hipóteses aqui a gente vai estar falando de segregação, tá, pessoal? De retirada de um estado da federação, mas sim uma movimentação interna, digamos assim, né? Então, fusão, então dois estados, A e B, vão criar outro, vão se fundir e criar outro. Podem se subdividir, né? Então, um determinado estado se subdivide, cria outros dois estados. Então, o estado A se subdivide, cria o estado B, o estado C. Ou desmembramento, né? Para se anexarem a outros estados. Então, você desmembra um estado para anexar, né, uma parte dele a outro estado, ou formarem novos estados ou territórios federais, tá? Então, pode se desmembrar para formar outros estados. Lembrem lá quando a gente teve, né, a ideia do estado do Pará, o desmembramento, né? Pará, Tapajós e Carajás, os estados, se não me engano, que ficariam. Então, a gente teria 3 estados ali, seria um desmembramento, né? Então, isso é totalmente possível para formar novos estados, como é esse exemplo que eu dei para vocês, ou, eventualmente, até formar um território federal. Isso aqui também é possível, tá? Então, nesses 3 casos, você precisa de plebiscito, como a gente teve lá no caso, né, do desmembramento do estado do Pará. Então, você precisa do plebiscito da população diretamente interessada e precisa de uma lei complementar do Congresso Nacional. Detalhe aqui, pessoal. Esse plebiscito, né? Então, digamos que o plebiscito lá, ele foi positivo. A população interessada deu ok. Olha, eu aceito, a gente aceita aqui o desmembramento, a fusão, a subdivisão, não interessa aqui, né? A gente aceita. Essa ideia aqui, pessoal, não vincula o Congresso Nacional, tá, pessoal? Não vincula o Congresso Nacional. Então, eventualmente, o Congresso Nacional, apesar de ter autorização, né, da população, a aprovação da população, ele pode, eventualmente, depois analisar que não é viável, né, a fusão, a subdivisão, o desmembramento de um Estado. Então, essa ideia do plebiscito não vincula o Congresso Nacional, tá bom? Obviamente, aqui, se a população interessada na incorporação, na subdivisão, desmembramento disser não, aí aqui não tem jeito, né? Aqui o Congresso Nacional não vai poder passar por cima da vontade popular, tá bom? E outro detalhe aqui para vocês quando a gente fala de Estado, tá, pessoal? Vocês sabem que os Estados são, né, tem como gestor ali do Poder Executivo os governadores, né? Auxiliados, obviamente, ali vai ter um vice, né? Um vice-governador. Eles têm um mandato de 4 anos, permitida a reeleição, né? A gente vai ver mais lá na frente. E aqui, pessoal, o que é importante? Na Constituição Federal, a nível federal, a gente vai ter aquela regrinha lá, né? Havendo vacância do cargo, você vai ter que verificar se foi nos 2 primeiros anos, que é caso de eleição direta, ou se foi nos 2 últimos anos, eleição indireta, tá? Só que a gente vê lá na aula de Poder Executivo, mas estou já adiantando para vocês. Isso no nível federal. No nível estadual, pessoal, a gente vai ter uma diferenciação, tá? Porque se eu estiver falando de motivos, né, a vacância do cargo, se eu estiver falando de vacância por motivos eleitorais, destaco aqui para vocês, né, a regra que a gente vai ter, tem uma lei federal que fala sobre isso, né, ela vai dizer o quê? Se faltar mais de 6 meses para o fim do mandato, vai ter eleição direta. Se faltar menos de 6 meses para o fim do mandato daquele governador, né, daquele vice, então vacância, dupla vacância aqui, né, obviamente, eleições indiretas. Então, faltou mais de 6 meses para o fim do mandato, eleição direta. Menos de 6, eleição indireta. Guardem a lógica aqui, pessoal, é que se falta mais de 6 meses, ainda tem tempo para você fazer uma eleição, né? Todo o mecanismo, toda a burocracia para fazer um processo eleitoral, você ainda tem tempo ali, né? Se falta menos de 6 meses para o fim do mandato, percebam que a burocracia para você instaurar e dar seguimento, concluir um processo eleitoral, ela vai demorar um pouquinho. Então, essa ideia, se faltar menos de 6 meses, não tem como você fazer uma eleição. Então, você tem eleição indireta, tá? Então, por motivos eleitorais. Vou destacar de novo aqui para vocês, tá? Se for por outros motivos, aí a gente tem que consultar o que a Constituição do Estado vai falar, tá? Porque aí, nesse caso, os estados vão ter uma autonomia para definir como vai se dar essa eleição.
Mas se eu estiver falando de motivos eleitorais, vai se aplicar aqui essa regra que a gente acabou de ver, tá bom? Isso eu estou falando de Estado, tá, pessoal? Estado, município também vai aplicar aqui. Se eu estiver falando a nível federal, a gente vai ter a regra lá da Constituição Federal, né? Falar do presidente, vacância do cargo de presidente e vice, regras da Constituição Federal. Seguindo aqui. Agora a gente vai falar dos bens, né? A gente falou dos bens da União, agora a gente fala dos bens dos estados aqui. Novamente, vou destacar para vocês o que é mais importante aqui, tá? Então, bens dos estados. Águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas nesse caso, na forma da lei, né, as decorrentes de obras da União. Então, via de regra, as águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito situadas nos estados são, obviamente, dos estados, excluídas aquelas que eventualmente sejam, né, da União, decorrentes de obras executadas ali, tá? Lembrem lá das hipóteses que a gente falou no artigo 20, né, de bens da União, para vocês não confundirem aqui, tá bom? Então, se a gente tiver uma água superficial, né, rios, qualquer coisa nesse sentido, que venha de outro estado, que venha de outro país, a gente vai ter bem da União, tá? As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou de terceiros, né? Como eu falei para vocês, lá o município, por exemplo, de de Florianópolis, né? O município de Florianópolis é situado numa ilha oceânica, inclusive, e aqui você vai ter um bem que é do município, obviamente, né? Apesar dele estar situado no estado de Santa Catarina, tem sede de município, é bem ali do município, não é bem da União, justamente por se encaixar naquela exceção que a gente viu. Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Percebam aqui que a ideia de Estado, pessoal, é sempre uma competência, né? Uma ideia de pertencimento dos bens residual. Então, aquilo que não for da União, aquilo que não for dos municípios, vai ser do Estado. Isso significa que o Estado é deixado de lado? Não, pelo contrário. Tanto aqui nos bens quanto nas competências legislativas, a gente vai ver lá, aquilo que não for competência da União nem dos municípios vai ser dos Estados. Isso aqui acaba, na verdade, trazendo aos estados muitas competências, pessoal, e não sobrando, né? A gente pensa na ideia de residual é aquilo que sobra. Pelo contrário, os estados vão ter uma grande autonomia e um leque de competências muito grandes aqui por essa competência residual, tá? E por último e mais importante aqui nesse artigo 26, terras devolutas não compreendidas aquelas da União, né? Como eu falei para vocês, em regra, terra devoluta é do Estado. Por isso que a gente fala aqui nesse inciso 4, tá? Se não for dos estados, se encaixarem naquelas ideias de exceção, a gente vai ter terras devolutas da União, né, naqueles casos lá excepcionais. Se não for aquele caso, terra devoluta é do Estado, tá bom? E aqui alguns detalhes, né? O subsídio dos deputados estaduais nas Assembleias Legislativas, né, vai ser fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. E aqui o importante, tá? Esse subsídio dos deputados estaduais, pessoal, ele tem que ser no máximo 75% do subsídio dos deputados federais, tá? Então, deputado estadual nunca vai ganhar mais do que 75% do subsídio lá dos deputados federais, tá bom? E aqui, como eu falei para vocês, né, governador tem mandato de 4 anos, permitida a reeleição uma única vez, né, período subsequente. Ele cumpre ali 2 mandatos, ele tem que sair do cargo, pode voltar eventualmente depois, mas reeleição só para um período subsequente e uma única vez. Assim como a ideia de presidente e prefeito, tá? Perdendo o mandato, o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público. Tá? Então, a exceção aqui, né? Esse governador, se ele assume um outro cargo ou uma função na administração pública, direta ou indireta, ele perde o cargo no governo, salvo, né, a hipótese de posse em virtude de concurso público. Bom? E agora os municípios, pessoal. Os municípios aqui, né, eles vão ser regidos por lei orgânica, tá? Lei orgânica municipal que a gente chama, né? LOM aqui é a ideia de lei orgânica municipal. Votada em 2 turnos, com intervalo mínimo, né, de 10 dias, ou interstício, né, vocês vão ver na Constituição, mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Ou seja, aqui você vai ter uma lei orgânica que vai reger, né, o município. Ela vai ter que ser votada em 2 turnos, né, sendo que entre um turno e outro tem que ter esse intervalo mínimo de 10 dias. E a aprovação tem que ser, nos 2 turnos, obviamente, por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, tá bom? Chamo atenção aqui para vocês. Obviamente, além desses critérios aqui, que vira e mexe vai ser cobrado em prova,
a ideia de que lei orgânica municipal, pessoal, não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Não é, tá? Lei orgânica municipal não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. O que eu quero dizer com isso? Você não faz controle de constitucionalidade com base em lei orgânica de município. Você não vai fazer. O que você tem, né, quando você tem uma lei municipal frente à lei orgânica municipal, é um controle de legalidade, não de constitucionalidade. Porque essa lei orgânica não tem natureza, não tem forma, né, de Constituição. Tá? Então, não se fala em controle de constitucionalidade sobre lei orgânica municipal, e sim controle de legalidade. Tá? Isso aqui com mais detalhes lá na aula de controle de constitucionalidade, mas já adianto aqui para vocês já irem absorvendo essa ideia. Tá bom? E aqui a gente tem um detalhe também, né? Criação, incorporação, fusão e desmembramento de município, né? A gente viu dos estados, município também pode, tá? Far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, dependendo de consulta prévia, né, mediante plebiscito, a população dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Tá? Então, o texto da Constituição aqui é longo, às vezes a gente confunde, mas trouxe um esqueminha aqui para vocês. Então, a gente precisa, primeiro, de uma lei complementar federal, né, que vai estabelecer o período ali em que é possível, né, você criar, incorporar, fundir, desmembrar município. Então, primeiro, lei federal, lei complementar federal, tá? Uma lei complementar aqui. Estudo de viabilidade municipal, segundo passo. Então, a lei complementar federal estabeleceu a possibilidade, você faz um estudo de viabilidade, né? Se aquele município que vai ser criado tem viabilidade ou não, né? Se a criação, a incorporação, a fusão, o desmembramento, ela é viável ou não. Porque não adianta você criar ou subdividir, né, para nascer um município que ele está fadado ali ao fracasso, né? Não vai ter receita, não vai ter como se manter, né? Não vai ter serviço público adequado. Então, você faz primeiro essa ideia de um estudo de viabilidade. Em seguida, você faz um plebiscito, né? Então, é viável a criação do município? Vamos para o plebiscito. Faz o plebiscito para ver se autoriza ou não, né? Seguindo aquela mesma ideia. Sendo aprovado, não vincula, né, a criação. Sendo rejeitado, você não tem como passar por cima daquela decisão do plebiscito. E, por fim, a criação, né, desse novo município ali vai se dar por uma lei estadual, tá bom? Então, percebam aqui o itinerário que a gente vai seguir para todas essas modalidades aqui de criação, né, de um novo município, tá bom, pessoal? Os municípios aqui, né, eles têm o seu poder executivo composto pelo prefeito e vice, né, eleitos na mesma ideia, né, mandato de 4 anos, permitida a reeleição por uma única vez, período subsequente, tá bom? E um detalhe aqui, tá, pessoal, que a prova de vez em quando vai querer pegar vocês. Eleição, pessoal, para prefeito, né, nos municípios, você só vai ter segundo turno, você só tem segundo turno se o município possuir mais de 200 mil habitantes, eleitores, aliás. Se possuir mais de 200 mil eleitores, aquele município vai ter primeiro e segundo turno, se for o caso, obviamente, né? Municípios com menos de 200 mil eleitores é primeiro turno. Então, vai ser decidido tudo ali no primeiro turno, não interessa. Se a diferença foi de um voto, vai se decidir no primeiro turno ali, tá? O mais votado. Se a gente tiver mais de 200 mil eleitores, você permite, né, que eventualmente aquele candidato que não obteve a maioria, né, absoluta ali dos votos válidos, você leva para um segundo turno os dois mais votados. Regra padrão ali de estado, né, eleição nos estados e no nível federal, tá bom? Então, guardem essa informação aqui, mais de 200 mil eleitores, tá bom? Para os prefeitos também, pessoal, a gente vai ter a mesma ideia que eu falei para vocês lá, né, sobre a dupla vacância, né, motivos eleitorais. Então, vai aplicar aquela mesma regrinha que a gente já explicou lá, também se aplica aqui para a ideia das prefeituras, tá bom? Ponto importante, pessoal, julgamento, né? Se o prefeito foi indiciado ali de alguma maneira, está sendo acusado de um crime, onde é que a gente vai julgar esse prefeito, né? Então, aqui a gente tem algumas regras importantes. Nas infrações penais comuns, de competência da Justiça Estadual, né? Justiça Comum Estadual, então, infração penal comum, competência da Justiça Estadual, o julgamento dele é no Tribunal de Justiça, tá? Então, é o Tribunal de Justiça daquele estado, de qual faz parte o município, que vai julgar o prefeito, tá bom? Nos demais casos, a gente aplica a súmula 702 do STF, que vai dizer o que para a gente aqui? A competência do TJ, né, para julgar prefeitos, restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Beleza, isso a gente já viu. E nos outros casos, né?
Nos demais casos, a competência originária caberá a quem? Ao tribunal de segundo grau. Tribunal respectivo de segundo grau. O que quer dizer isso aqui? Se eu estiver falando de um crime federal, Tribunal Regional Federal é quem vai julgar. Crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. E assim por consequência, né, pessoal? Então, se a gente fala de crime de competência da Justiça Comum Estadual, né, infrações penais comuns, Tribunal de Justiça. Perceba aqui que é sempre a ideia de segunda instância, né? Mas se eu tiver os outros crimes lá, a competência originária vai caber ao respectivo tribunal de segundo grau, tá bom? Então, fiquem ligados nisso aqui. Se a gente tiver o prefeito cometendo um crime federal, né, de competência da Justiça Federal, a gente vai falar de uma ideia de julgamento dele, segundo a súmula 702, no TRF, e assim por sequência, tá bom? Sempre no tribunal de segundo grau. Nos crimes de responsabilidade, né, aqueles crimes que levam ao eventual impeachment do presidente aqui, do prefeito, perdão, você vai ter a competência da Câmara Municipal, tá bom? Infrações de natureza política, né? Então, nas infrações de natureza política, nos crimes de responsabilidade, quem julga é a Câmara Municipal, né? Lembrem lá que nos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, quem vai julgar é o Senado, né? Vai ter o julgamento ali pelo Senado Federal. Você traz essa ideia aqui para o âmbito municipal, quem julga, no caso aqui, proporcionalmente, né, adequando ao caso aqui por analogia, é a Câmara Municipal, tá? Então, guardem esses últimos 3 pontos aqui, porque é importante, vira e mexe, vocês vão ver isso aqui na prova, principalmente essa súmula 702, tá bom, pessoal? É muito cobrado em prova. Seguindo aqui, agora o Distrito Federal, tá? O Distrito Federal, pessoal, ele também é regido por lei orgânica, tá? Mesmo esqueminha lá, ó, votado em 2 turnos, interstício de 10 dias, aprovação por 2/3 da Câmara Legislativa. Só que um detalhe aqui, pessoal. A lei orgânica do Distrito Federal, né? Percebam aqui, o Distrito Federal, pessoal, ele tem uma natureza híbrida, que a gente chama, né? Então, o Distrito Federal, ele se comporta tanto como Estado, como município. A gente vai ver isso principalmente lá nas competências legislativas, tá? Então, o Distrito Federal ele tem uma natureza que a gente chama de híbrida, né? Então, por essa natureza híbrida, o Distrito Federal vai acumular, né, competências tanto de Estado quanto de município. E quando a gente fala de lei orgânica do Distrito Federal, apesar de se dizer lei orgânica, né, que a gente viu que isso se aplica aos municípios, a lei orgânica do Distrito Federal ela também vai acabar, pessoal, sendo possível, né, de fazer uma ideia de controle de constitucionalidade. Então, assim como a gente tem lá nos estados o controle de constitucionalidade, né, frente à Constituição Estadual, a lei orgânica do Distrito Federal você vai poder também fazer aqui uma ideia de controle de constitucionalidade considerando a lei orgânica, tá? Porque nesse caso aqui ela vai atuar, né, com uma natureza de Estado, né? Então, a lei orgânica do Distrito Federal vai fazer vai fazer às vezes aqui, né, de uma Constituição como de um Estado. Isso, como eu falei para vocês, lá em controle de constitucionalidade a gente vê com mais detalhes, inclusive as hipóteses de cabimento desse controle, tá bom? Mas já adianto aqui para vocês essa natureza híbrida do nosso Distrito Federal, tá bom? O Distrito Federal, pessoal, não pode ser dividido em municípios, tá? Então você não vai ver Distrito Federal dividido em município, que você tem lá ele dividido em regiões administrativas, né? Então, dentro do Distrito Federal, né, aquele quadrado que você vê lá no meio do mapa do Brasil, você vai ter a divisão em regiões administrativas, não em município, tá bom? A autonomia dele é parcialmente tutelada pela União, por quê? É a União quem é responsável por organizar e manter quem? TJDFT, né, Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Territórios, lembrem que eu falei lá para vocês, MPDFT e também Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, quem organiza e quem mantém é a União, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem a ideia de manutenção desses poderes aqui, né, Tribunal de Justiça, do Ministério Público, e das polícias e do Corpo de Bombeiros pela União. Detalhe aqui, tá, pessoal? Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, tá, pessoal? Apesar da organização e manutenção pela União, eles são aqui hierarquicamente subordinados ao governador do Distrito Federal, tá? Lembrem lá, quando a gente estuda, né,
a ideia da segurança pública, a gente vai ver que as polícias civis, militar, corpo de bombeiros militar, eles são subordinados ao governador do estado. Aqui não é diferente. Apesar da manutenção e organização, né, quem mantém economicamente é a União, a subordinação dessa ideia de polícia civil, militar, corpo de bombeiros é ao governador do DF, tá bom? A nossa súmula vinculante número 39 vai dizer aqui pra gente, ó, compete privativamente à União legislar sobre vencimento dos membros das polícias civil, militar e corpo de bombeiros, né, militar do Distrito Federal. Nada mais do que uma lógica, né, aplicada aqui dessa súmula vinculante ao que a gente acabou de ver. Se a União que organiza, se a União que mantém, é ela quem vai ter a competência para legislar sobre os vencimentos dessas carreiras aqui, tá? Então, fiquem ligados, súmula vinculante número 39. Eu falei para vocês, esse estudo aqui, pessoal, ele tem muita jurisprudência, né? Muita súmula, muita jurisprudência, né, dos tribunais, vocês vão ver nesse assunto aqui, e esse aqui é só um exemplo, tá? E agora a gente vai falar de repartição de competências, tá bom, pessoal? Aqui, basicamente, está o ponto principal, né, das questões quando a gente vai falar de organização do Estado. Então, fiquem ligados aqui, especialmente, né, as competências legislativas, como eu falei para vocês lá no início. Em regra, o que a gente vai ter aqui, né? A União, dada a nossa formação de uma federação centrífuga, né? Por isso que eu falei lá para vocês, tem uma lógica, né? Não é só curiosidade, tem uma lógica. Dada essa formação de uma federação centrífuga, né? A União, o poder central, espalhou competências. Mas percebam, ninguém quer perder poder, né, pessoal, em regra. Ninguém quer perder as suas competências, as suas atribuições ali. Então, a União, obviamente, nesse sistema que ela distribui poderes, ela vai tentar manter ao máximo para ela algumas competências. Então, gravem essa ideia porque vocês vão perceber que a maioria das competências vai ser da União, especialmente legislativa, né? Então, grande parte das competências aqui vão ser da União que a gente vai ver, tá? Então, é justamente essa ideia de repartição em uma federação centrífuga, tá? Então, a maioria das competências vai ser da União aqui. O exercício, pessoal, de uma competência não autorizado pela Constituição, ou seja, se um Estado, se um município exerce uma competência que é da União, ou vice-versa, né, vai ocasionar o quê? Um vício de inconstitucionalidade formal orgânica. Lembrem, né? Falei para vocês, esse tema está muito ligado à ideia de controle de constitucionalidade. E o exemplo talvez mais claro seja esse, né? Quando você invade a competência de um outro ente, então, se a União invade a competência dos Estados, se o Estado invade a competência municipal, se o Estado invade a competência da União, que é o que mais acontece, né? A gente mais tem de jurisprudência, né, de controle de constitucionalidade, é a discussão de o Estado, eventualmente, adentrando numa temática que é de competência da União. Nesses casos, quando você tem essa violação, né, o exercício de uma competência que não é prevista ali na Constituição, aquele determinado ente, você tem um vício de inconstitucionalidade formal orgânico, tá? Isso aqui a gente vai ver com detalhes lá na frente, na aula de controle de constitucionalidade, tá? Isso acontece, né, quando o ente invade a competência de outra, tá bom? De outro. E aqui a gente tem, né, como distribuição de competência, uma regra de princípio da preponderância de interesse. Então, para você analisar quem é competente para exercer aquela atribuição, seja material, né, seja de cunho administrativo, seja legislativa, você vai analisar a preponderância de interesse. Então, o que a gente vai ter? Se o interesse for eminentemente nacional, competência da União. Se o interesse for eminentemente regional, competência do Estado. Se for um interesse eminentemente local, competência dos municípios, tá? Então, essa regra que vai reger de forma geral a ideia de repartição de competência. O Distrito Federal, como eu falei para vocês, né, tem natureza híbrida, então ele acumula competências estaduais e municipais, tá bom? Então aqui a gente vai ter essa ideia de dualidade, né, de hibridez aqui do Distrito Federal, tá? Não confundam, tá, pessoal? Ponto inicial do nosso estudo aqui de repartição de competências. Não confundam competência administrativa ou competência material, né, que tem a ver com a ideia realmente de administração, com a ideia de competência legislativa, tá? Que é a ideia de legislar, a possibilidade, né, de você legislar sobre um determinado assunto, tá? Então, não confundam a ideia de competência material, que a gente vai ver a divisão delas aqui, né, ou administrativa, com competência legislativa. Fiquem ligados lá, porque, obviamente, né, a Constituição não vai dizer para vocês aqui
não vai dividir para vocês na sequência os artigos, né? Vocês vão ver que está embaralhado ali. Então, não confundam essa ideia, porque uma competência, a gente está falando de competência administrativa, e outra a gente está falando de competência legislativa, tá? Mas a gente vai ver cada uma delas aqui com detalhes. Vamos lá. Repartição de competências. Esse é um quadro inicial, tá? Para vocês terem uma ideia espacial, né? Dentro da Constituição Federal, de onde é que se situam principalmente essas competências. Obviamente, dentro de cada artigo desse aqui, tá, pessoal? Isso aqui é bem genérico. Dentro de cada artigo desse aqui, você vai ter, obviamente, uma divisão ali, uma especificidade de cada um. Mas, de maneira geral, a gente tem isso aqui. A União, nas suas competências material e administrativa, vão ter competências exclusivas, né? Artigo 21 e comum, artigo 23. Comum quer dizer que também vai ser cabível aos Estados, Distrito Federal. Competência legislativa, a gente vai ter lá privativa no artigo 22, concorrente, né? O que é a concorrente? Que também vai ser cabível aos Estados e ao Distrito Federal, artigo 24. Aí os Estados, a gente vai ter, mesma ideia, material, administrativa e legislativa, e aqui eu botei para vocês os artigos principais, tá bom? Competência dos municípios, também material e legislativa, né? E aqui botei para vocês os principais artigos. Então, se vocês quiserem um panorama de estudo de repartição de competências, é esse quadro aqui, tá? Então, se vocês quiserem estudar essa ideia inicial e se localizarem onde está o dispositivo, é essa ideia inicial que vocês têm que ter, tá? E inicial, porque, como eu falei, aqui a gente subdivide esse tema em vários outros tópicos, tá bom? O que eu destaco para vocês como mais importante aqui, tá? Se me disserem, não tenho tempo para estudar, o que eu estudo aqui que cai mais em prova, né? Competência legislativa privativa da União, artigo 22, e a concorrente do artigo 24, tá? Esses dois artigos, pessoal, eles são os campeões aqui em prova, tá bom? Então, o nosso foco principal, inclusive, aqui a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo fazendo a leitura desses artigos aqui, tá bom? Então, algumas observações aqui. O Distrito Federal acumula as competências de Estado e município, isso aqui a gente já viu, né? Competência material exclusiva da União, tá? Lá do artigo 21. Ela é indelegável, então vocês não vão ver a União delegando essas competências, e eu vou dizer para vocês o porquê já já. A competência legislativa privativa da União, artigo 22, que eu acabei de falar, pode ser delegada aos Estados e Distrito Federal por lei complementar para questões específicas, que a gente vai ver também, tá? É só uma introdução aqui para vocês, mas saibam, apesar de ser uma competência privativa, né, a ideia do artigo 22, pessoal, ele permite, apesar de ser competência privativa legislativa da União, ela pode eventualmente delegar aos estados ou ao DF que exerça aquela competência desde que seja a questão específica, né, daquele tema e por lei complementar essa delegação, tá bom? Já a competência legislativa concorrente, pessoal, que a gente também vai ver lá no artigo 24, a União edita normas gerais, tá? E os Estados e Distrito Federal vão suplementar essa legislação da União, nessas normas gerais. Aqui a gente vai ter uma regrinha específica que a gente vai ver já já, tá bom? Vamos lá. Competências materiais da União, tá, pessoal? Então, se a gente está falando de competência material, competência administrativa, né? O que cabe à União? E lembrem que aqui a gente tem uma ideia de indelegabilidade, tá? Então, não podem ser delegadas essas competências materiais da União. Eu falei para vocês, né? Por que não podem ser delegadas? Porque aqui a gente vai estar falando, né, de questões, né, pontos que envolvem a relação do Brasil no âmbito internacional e que demandem o quê? Um tratamento uniforme em todo o território. Então, vai caber à União dar esse tratamento, né? Por conta desse aspecto internacional, né? E por conta desse tratamento uniforme. Vamos lá para a gente ver por que disso, né? Por que faz sentido isso daqui. Então, vai competir a União. Manter relações com estados estrangeiros, né? Aqui ela vai atuar representando a República Federativa do Brasil, participar de organizações internacionais, declarar a guerra, celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território ou permaneçam nele, né, de forma temporária, decretar estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, emitir moeda, administrar as reservas cambiais do país, né, fiscalizar as operações de natureza financeira, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território, né, percebam aqui o tratamento uniforme que é necessário aqui,
Manter o serviço postal, né, e o Correio Aéreo Nacional, esse aqui eu marquei para vocês porque costuma ser cobrado em prova, né? Então, serviço postal, né, Correio Aéreo Nacional são de competências materiais da União. Por isso que a gente tem, né, a ideia dos Correios aqui, é um serviço postal mantido pela União e o Correio Aéreo Nacional, obviamente, é a mesma coisa aqui, tá? Explorar diretamente, né, ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviços de telecomunicações. Isso aqui é muito importante, muito frequente em prova também, tá? Vocês vão ver, às vezes, o Estado querendo legislar sobre telecomunicação. Não pode. Aqui, além de ser uma competência material da União, também vai ser uma competência legislativa privativa da União, tá? Seguindo aqui, percebam que o artigo é extenso, tá? Vou destacar os principais aqui para vocês, né? 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens, instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, tá? Tudo aqui, competência, né, material da União. Obviamente, se for dentro ali dos estados, ele vai articular essa atuação, né, com os estados onde se situam esses potenciais hidroenergéticos aqui. Navegação aérea, aeroespacial, serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transpõe os limites de estado ou território, sempre, pessoal, que a gente estiver falando, né, de algum ponto, alguma hipótese que você abranja mais de um estado, né, ou perpasse mais de um estado, ou que venha do estrangeiro, ou que vá para o estrangeiro, guardem aqui a informação que isso normalmente vai ser competência da União, tá? Então, por isso que a gente falou lá, né? Rios, né, que venham de outro país, vêm da União. Aqui é a mesma ideia, né? Serviço de transporte ferroviário ou aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham o limite de um estado, né, ou território, competência material da União. Serviços de transporte rodoviário interestadual, mais de um estado, e internacional de passageiro, mesma ideia aqui, né? Portos marítimos, fluviais e lacustres, então, organizar o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal, dos territórios e Defensoria Pública dos Territórios, a gente já viu isso lá. Organizar a mesma coisa aqui que a gente já viu, né? Organizar e manter a Polícia Civil, Penal, Militar, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio, né? Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartografia e âmbito nacional. Exercer a classificação para efeito indicativo, né, de diversões públicas e programas de rádio e televisão. Então, quando vocês veem lá qualquer programa na televisão, né, que vocês veem aquela classificação etária lá, né, indicado para pessoas acima de 12 anos, 16, 18 anos. Quem faz essa classificação aqui, pessoal, justamente por esse tratamento uniforme que é necessário, é a União, competência material da União. Então, lembrem disso toda vez que vocês estiverem agora assistindo televisão e virem, né, aquela classificação indicativa lá, tá? Ainda, compete à União conceder anistia, aí aqui é um destaque especial, tá, pessoal? Concessão de anistia aqui é competência da União, tá? E competência da União por meio de quem? Por meio do Congresso Nacional. Se essa competência, né, se essa anistia envolver crime, tá? Então, se vocês virem um crime, né, que esteja tentando ser anistiado, ele vai ser feito pelo Congresso Nacional, competência da União, né? Só o Congresso Nacional pode fazer isso, tá? Então, anistia para crime, competência do Congresso Nacional, né, que exerce por meio ali, obviamente, da União, né? Em relação a punições administrativas, pessoal, e aqui eu já estou falando de administrativa, né? As assembleias legislativas dos estados podem conceder aos seus servidores públicos, tá? Então, a ideia de anistia de punição administrativa, a Assembleia Legislativa pode fazer. Obviamente, né, por lógica que a Assembleia Legislativa de Estado não pode anistiar crime, tá? Não vai poder anistiar crime. Lembrem aí, né, que a gente teve uma hipótese, um caso recente, de policiais civis que declararam, né, deflagraram uma greve, foram punidos, né, porque órgãos de segurança pública, né, não podem fazer greve. Eles foram punidos de forma administrativa e, na hipótese lá, o governador do estado, ele anistiou, né, a Assembleia Legislativa, no caso aqui, né, a iniciativa foi do governador, porque se tratava de servidores do Executivo, né, Polícia Civil, mas a iniciativa foi do governador e a Assembleia Legislativa daquele estado poderia e pôde, nesse caso, né,
conceder essa anistia. Por quê? A gente está falando de uma punição administrativa. Se for crime, só o Congresso Nacional pode anistiar, tá bom? Então, atenção nesse artigo 21, inciso 16, tá? A gente vai ter outros tratamentos aqui que envolvem essa mesma ideia que eu falei para vocês, né, de tratamento uniforme. Então, defesa contra calamidades públicas, secas e inundações, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, diretrizes para desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transporte urbano, princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Aviação, serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, tá? Fiquem ligados, porque isso aqui vira e mexe. Os examinadores, não sei por que, gostam de falar dessa ideia de serviço nuclear, né? E aqui um detalhe, tá, pessoal? Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. É obviamente por isso, né? Que às vezes se pergunta por que o Brasil nunca produziu uma bomba atômica. Porque a Constituição Federal, né, veda aqui, só permite, né, que a atividade nuclear no território nacional seja para fins pacíficos. Então você não vai ver, você vai ver produção de energia nuclear, né? Para fins pacíficos, obviamente, energia nuclear. Mas você não vai ver a ideia de tratamento, né, de energia nuclear para fins de atividade nuclear, de forma geral, para fins de produção de uma bomba atômica, com fim bélico, né? Você não vai ver isso aqui por conta dessa previsão, tá bom? Seguindo aqui. Compete ainda à União, né? Finalizando. Responsabilidade civil, ainda nesse tema de atividade nuclear, né? A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, né? Isso aqui a gente vê lá no direito administrativo, mas guardem já essa informação. É daqui que vem a ideia de responsabilidade objetiva quando a gente fala de danos decorrentes de atividade nuclear. Então, um dano decorrente de uma atividade nuclear, ele não vai depender da existência de culpa ali, né, da União, para que você responsabilize e, eventualmente, condene a União ao pagamento daquele dano causado, tá bom? Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, né? Então, inspeção do trabalho, as secretarias, né, que tratam sobre inspeção do trabalho, vocês vão ter aqui a ideia de competência material da União, tá? Estabelecer áreas e condições para exercício da atividade de garimpagem, também aqui é competência da União, né, de forma associativa aqui, essa garimpagem, né? Organizar, e esse aqui eu destaquei para vocês porque ele é bem novo, tá? Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais. Competência aqui também da União, tá? Destaquei isso aqui para vocês por quê? Por ser novo, por ser um dispositivo incluído recentemente na Constituição, a prova normalmente vai gostar de cobrar, tá bom? Então, guarda essa ideia aqui, proteção e tratamento de dados pessoais, competência material, né, para organizar e fiscalizar da União, tá bom? E algumas jurisprudências, como eu falei para vocês aqui, né? Isso vai permear o estudo todinho, tá, pessoal? Essa ideia de jurisprudência aqui. Lei municipal não pode restringir ou definir horário de entrega de correspondências, né? Lembrem lá que a gente falou de serviço postal, competência tanto material como legislativa, a gente vai ver da União. Então, você não pode permitir que uma lei municipal ou até uma lei estadual faça isso aqui. Lei estadual não pode deliberar sobre bloqueio de sinal de celular nos casos de roubo ou furto, ou mesmo sobre bloqueio de sinal próximo a presídios, né? Por mais benéfica, né? Por melhor que seja, às vezes, pessoal, a proposta, você tem que analisar se é competência ou não do ente federado. Então, olhem sempre essa ideia aqui, né? Olhem sempre a jurisprudência, a intenção, com os olhos do constituinte, não com os olhos de ser bom ou ser ruim aquela proposta. Percebam, se um Estado legisla, por exemplo, né, seria ótimo aqui, o Estado legislando para bloquear o sinal de celular próximo a presídios, né, para evitar diversas situações que a gente sabe que acontece. Mas, por melhor que seja essa intenção, a competência material e legislativa, que a gente vai ver nesses casos aqui, é da União. Então, o Estado, por melhor que seja essa lei, essa proposta, não pode legislar sobre esse assunto, tá? Então, virem um pouco essa chave e olhem com os olhos aqui da Constituição e não com os olhos de ser bom ou ser ruim aquele projeto de lei, tá? Lei municipal não pode autorizar a exploração de serviços de rádio comunitária, a gente viu também aqui, radiodifusão, né? Competência da União. Lei distrital não pode proibir cobrança de tarifa de assinatura básica por concessionária de prestador de serviço público, né? Enquadra aqui na mesma ideia que a gente viu ali, que você não tem
competência, né, do Estado, do Distrito Federal, do município, e sim uma competência da União nesses casos aqui. Seguindo, pessoal, aqui, muita atenção, tá? Como eu falei para vocês, artigo 22 e artigo 24 são os mais recorrentes em prova. Então, chamo a atenção de vocês aqui, se estiverem aí fazendo qualquer outra coisa, prestem atenção agora aqui nessa parte da aula, tá? Porque aqui tá praticamente 80% das questões de prova, vocês vão ver essa temática de competência legislativa, né? Tanto privativa da União quanto as concorrentes. Então vamos lá. Competência privativa da União, tá? Aí a gente está falando de competência legislativa aqui, tá bom? Essa competência aqui, pessoal, primeiro de tudo, né? Que eu já falei para vocês lá. Elas podem ser delegadas, tá? Podem ser delegadas pela União, mas vão precisar o quê? De lei complementar e tema específico, tá? Então, você não pode delegar de forma genérica, de forma abrangente essa competência. Você tem que ter uma lei complementar e você tem que tratar de questões, temas, né, específicos aqui. Está lá no parágrafo único do nosso artigo 22, tá bom? Não estou tirando isso daqui da cabeça. Então, lá no artigo 22, parágrafo único, está justamente essa permissão de você delegar essas competências aqui, tá bom? E aqui, vamos lá, nosso artigo 22, ele vai falar para a gente, tá? Compete privativamente à União legislar, agora a gente está falando de legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Percebam aqui, né, pessoal? É muito difícil você gravar tudo isso. Se você consegue gravar com facilidade isso daqui, parabéns que você é uma exceção. Alguns vão falar para vocês aqui daquele mnemônico, né? Capacete e PM. Aqui está todas essas competências, né? Falando de direito, estão dentro desse mnemônico aqui. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de lidar com isso, porque aqui é tanta letra que até você lembrar quais são os direitos que ele está se referindo, você já se perdeu no meio do caminho aí, pode até incluir coisa que não esteja aqui, tá? Qual é a dica que eu dou para vocês? Se vocês quiserem, obviamente, decorem essa ideia, né? Pode ajudar vocês muito, então não vou tirar de vocês essa ideia. Se funcionar para vocês, trabalhem dessa maneira, tá? Estudo para concurso é isso, você encontrar a maneira que mais facilita o seu estudo ali. Então, se para vocês funciona essa ideia aqui, vão tranquilamente nesse caminho, tá? Dou toda a força aqui. Para mim, como é que funcionou, né? E como é que eu acho mais fácil. Se a gente está falando de legislar sobre direito, né, matérias de direito, a gente vai ver lá no artigo 24 que as matérias que são de competência concorrente, né, relacionadas a direito, elas são bem menores. Então, o que é que eu fazia? Eu decorei, eu gravei aquelas de competência concorrente e o que não for de competência concorrente, obviamente por exclusão, vai ser competência aqui da União, tá? Mas analisem aí, conforme o estudo de vocês, o que acaba sendo mais fácil para cada um, tá bom? Então, todos esses ramos do direito aqui é a União quem vai legislar, tá, pessoal? Todos esses ramos aqui. A União também vai legislar sobre desapropriação, tá? Legislar, pessoal. Não estou falando de competência para executar uma desapropriação, tá? Para legislar sobre desapropriação, competência da União. Por que estou falando isso? Vocês vão ver lá no direito administrativo, até no direito constitucional, que a ideia de desapropriação pode ser feita pela União, por Estado, pode ser feito por município. Então, a ideia de executar uma desapropriação, todos os entes podem. Mas legislar sobre desapropriação, competência da União, tá bom? Requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra, né? Legislar também sobre água, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Lembrem da jurisprudência que a gente acabou de ver, né? Tem essa ligação aqui. Serviço postal, mesma coisa, né? Competência legislativa privativa da União. Sistema monetário de medidas, títulos e garantia dos metais, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, comércio exterior e interestadual. Percebam aqui que tudo está ligado a uma ideia de necessidade, né, pessoal, de tratamento uniforme, né? Então, a União aqui tem essa competência privativa. Diretrizes da Política Nacional de Transportes, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, trânsito e transporte. Esse aqui eu destaquei para vocês porque é muito cobrado em prova. Então, se eu estiver falando de trânsito e transporte, competência da União, né? Um grande exemplo aqui, pessoal, é que alguns estados estavam legislando, por exemplo, sobre a obrigatoriedade
de você estabelecer em serviço, em transporte público, por exemplo, né, a ideia de obrigatoriedade de cinto de segurança. Percebam, como eu falei para vocês, a iniciativa é ótima, né? Prevê a ideia de transporte público com obrigatoriedade de cinto de segurança. Por quê? Normalmente vocês vão ver, quem anda no transporte público, você não tem nenhum tipo de segurança ali, né? O máximo que você tem é se segurar e rezar. Fora isso, ali você não tem um cinto de segurança, nada que vai lhe proteger. Então, o Estado, quando legisla sobre isso, apesar da intenção ser das melhores, mas a competência aqui para legislar sobre trânsito, sobre transporte, nesse caso aí, é da União. Então, vocês vão ver jurisprudências eventualmente aí falando que é inconstitucional uma lei estadual que preveja, né, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança em transporte público. Por quê? O conteúdo em si não é inconstitucional, tá, pessoal? O conteúdo, ele tá ok. Mas a forma, né, quem deu início a esse processo não era competente, que é o Estado, né? Quem é competente aqui vai ser a União. Por isso que a gente fala nessa ideia de inconstitucionalidade. Seguindo aqui, vai competir também a União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, nacionalidade, cidadania e naturalização, populações indígenas, tá? Destaquei aqui para vocês, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, né? Percebam que não faria nem sentido dar aos estados ou ao município legislar sobre isso aqui, tá? Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões, então aqui você vai ter competência também da União, né? Inclusive a gente tem uma jurisprudência, né, que é inconstitucional uma lei estadual ou distrital, né, que regulamentava a profissão de motoboy, porque aqui você tem uma competência da União, tá bom? Organização judiciária do MPDFT, né, que a gente já falou, e a organização da Defensoria Pública dos Territórios, sistema estatístico, cartográfico e geologia, sistema de poupança, captação e garantia de poupança da poupança popular, sistema de consórcios e sorteios. Aqui eu destaco para vocês, tá? Porque súmula vinculante número 2, a gente está falando de súmula vinculante, ela é muito importante, né? A súmula vinculante número 2 vai dizer que é inconstitucional a lei estadual ou municipal que legisla sobre sistema de consórcios e sorteios, incluído loteria, tá? Por que eu destaquei legisla? A ideia de exploração, pessoal, eu não estou falando aqui de legislar, né? Se eu falo explorar uma atividade, você permite, né, que o Estado ou o município explore serviço de consórcio, de sorteio, loteria. Você permite ao Estado, né, o município que explore. Legislar sobre aquele assunto, não. Legislar sobre aquele assunto, só a União, tá bom? Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização e inatividade de pensões das polícias militares e corpo de bombeiro, competência da Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal, Seguridade Social, fiquem ligados nisso aqui, né? Lembrem lá do tripé da Seguridade Social, né? Lá no direito previdenciário, a gente sabe que a Seguridade Social é formada por quem? Previdência, assistência social e saúde, né? Essa sigla aqui que ajuda a gente. Então, a Seguridade Social, que é o gênero, tem 3 espécies. Previdência, assistência e saúde. Para você legislar sobre Seguridade Social, competência privativa da União. Para você legislar sobre Previdência e proteção à saúde, assistência social, já vai ser uma competência concorrente que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, grande destaque aqui porque o examinador vai querer confundir vocês, mas não confundam mais, tá? Se eu estiver falando do mais amplo, da Seguridade Social, competência da União. Se eu estiver falando das espécies ali, competência concorrente, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Diretrizes e bases da educação nacional, né? A gente sabe que a nossa Lei Nacional, né, de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, quem estuda, quem é da área de educação vai saber muito disso aqui, ela é uma lei federal. Então, para você legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, competência da União. Seguindo aqui, registros públicos, a atividade nuclear de qualquer natureza, a gente já viu lá que é competência material, mas também é competência privativa e legislativa da União, tá? Normas gerais de licitação e contrato. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Muito importante porque o examinador gosta muito disso daqui. Principalmente se a gente está falando de uma lei, né, de licitações nova, que surgiu aí, relativamente nova, né?
normas gerais de licitação e contratação, pessoal, em todas as modalidades, né? Ela vai ser a ideia aqui de competência da União, legislar sobre essa ideia aqui, tá bom? Então, você vai ter competência privativa da União, legislar sobre normas gerais, tá? Normas gerais. Então, a lei de licitação lá, 14.133, né, a antiga 8.666, vocês vão ver que ela estabelece normas gerais, né? Apesar de, obviamente, ser uma lei extremamente extensa, mas ali a gente tem normas gerais. Essas normas gerais, competência da União. Por que eu falo normas gerais? Por exemplo, né? Já se validou uma lei estadual, distrital ou municipal, elas já foram validadas que alteraram a ordem das fases nos procedimentos licitatórios, né? Antecipando a apresentação de proposta para antes da habilitação de candidato. Então, percebam, aqui você está falando de um tratamento específico, né? A norma geral foi fixada lá pela União, inclusive ela permite, a norma geral, que você altere essas fases. Aí vem uma lei estadual, uma lei distrital, municipal, falando sobre essa inversão, né? Essa alteração da ordem. Ela é perfeitamente constitucional, né? Porque ela não está alterando ou transgredindo aquelas normas gerais lá, tá bom? Continuando aqui, defesa territorial, aeroespacial, marítima, civil, mobilização nacional, propaganda comercial, aqui também é bem cobrado em prova, tá? Propaganda comercial, competência privativa da União, proteção e tratamento de dados pessoais. Também destaquei aqui para vocês por ser um tema novo, tá? Então, tudo isso aqui, né, pessoal, que a gente viu, todos esses 30 incisos, vocês precisam saber. Vocês precisam fazer a leitura constante desse artigo 22, praticar com exercício e jurisprudência, provas aí mais aprofundadas, né? A jurisprudência vai ser cobrada, não tenham dúvida disso. E destaco aqui novamente para vocês que esse artigo 22 ele é muito constante em provas, tá bom? Agora a gente vai falar de competência administrativa de novo, né? Ou material. Mas aqui a gente está falando das comuns, ou seja, aqui vai ser cabível tanto, né, para Estado, para Distrito Federal, para município e, obviamente, para a União. Então, todas essas competências aqui, né, esses entes todos vão trabalhar para assegurar, né, para exercer essas competências. E qual é o grande detalhe aqui? Né? Vocês vão perceber que está muito ligado, pessoal, à ideia de proteção. Então, de temas muito importantes que todos os entes precisam cuidar. Aqui você não vai precisar, né, não vai ter aquele caráter de um tratamento uniforme, mas sim a necessidade de que essas competências exerçam, né, sejam exercidas para atingir a maior parte das pessoas, para promover a defesa do meio ambiente, por exemplo, da saúde. Então, são competências aqui que você permite, você incentiva todos os entes a exercer. Então, vamos lá. Então, é competência comum. União, Estado, DF, município, né? Zelar pela guarda da Constituição, leis, instituições democráticas, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e da assistência pública, né? Então, aqui, cuidar e garantir, né, proteção das pessoas portadoras de deficiência, né? Esse termo aqui até é equivocado já hoje em dia, mas aqui é uma competência comum, né? E aqui eu destaco para vocês, tá, pessoal? A responsabilidade, né, em matéria de saúde, ela é solidária, ou seja, você pode, diante de uma situação de saúde, né, você precisa de um medicamento de alto custo, você pode, por essa competência comum, acionar União, Estado, município, Distrito Federal, qualquer deles você pode acionar, de acordo com o caso, obviamente, onde você estiver. Então, o cidadão pode acionar qualquer um dos entes por essa competência. A exceção aqui, né, é quando o remédio, esse remédio de alto custo, não tiver registro na Anvisa, né? Então, se não tiver o registro lá na Anvisa, a ação vai ser necessariamente contra a União, tá bom? É um detalhezinho que a gente estuda lá quando a gente fala de saúde, mais para frente, e também aqui no direito administrativo, vocês vão ver um pouco dessa abordagem aqui, mas já registro aqui para vocês, né? Se eu estiver falando de um medicamento sem registro na Anvisa, você tem que acionar, né? Tem que ajuizar sua ação em face da União, obrigatoriamente, tá? Continuando aqui. Proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, né? Então, toda aquela ideia que eu falei para vocês. Impedir a invasão, destruição, descaracterização de obras de arte, outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência, muito ligado à ideia de direitos sociais aqui, né? Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer das suas formas, inclusive aqui, tá, pessoal? Se a gente tiver a coexistência, como normalmente a gente tem, de normas de proteção ambiental, federal, estadual, municipal, vai prevalecer aquela que for mais protetiva, tá?
porque a gente tem essa competência administrativa comum. Como a gente fala de meio ambiente, você vai privilegiar a ideia de proteção ao meio ambiente e aplica aquela lei, né, aquela norma mais protetiva ao meio ambiente. E aqui, né, percebam que aqui no artigo 23 a gente fala de uma forma bem pouco abrangente, assim, por quê, né? Bem pouco detalhada, porque são competências comuns, isso aqui não cai muito em prova, já adianto para vocês, mas fiquem ligados nessas ideias aqui principais que eu puxei para vocês, tá? Competência concorrente, aí aqui sim, né? Aqui novamente eu vou chamar a atenção de vocês. Fiquem atentos à ideia de competência concorrente, tá? Então parem tudo aí. Competência concorrente, a gente está falando, quando a gente fala de competência concorrente, pessoal, a gente está falando, obviamente, de competência legislativa, tá? É diferente a nomenclatura aqui. Competência concorrente, eu estou falando de atividade legislativa. Competência comum, eu estou falando de atividade administrativa, que a gente acabou de ver, tá? Então, nesse caso aqui, somente a União, Estados e DF possuem essa competência concorrente. A gente não vai ver lá no texto da Constituição município, vocês vão ver já aqui, tá? A União vai estabelecer normas gerais, Estados e Distrito Federal vão suplementar, né? Então, União estabelece normas gerais, Estados e DF vão suplementar, né? E o que acontece? Se não houver norma da União, né? Tem um determinado tema aqui de competência concorrente, mas a União nunca editou aquela norma. Aquela norma geral nunca foi editada pela União, né? Nesses casos aqui, pessoal, os Estados e Distrito Federal não podem ficar, né, à mercê da vontade da União ali de legislar no tempo que ela entenda necessário, né, ou cabível, adequado. Nesses casos, se não houver norma da União, e percebam aqui, eu estou falando de competência concorrente, tá? Se não houver norma da União, os Estados e DF vão ter competência legislativa plena, ou seja, eles podem legislar livremente sobre aquele tema, obviamente, livremente aqui eu falo dentro dos limites constitucionais, né? Eles podem legislar sobre aquele tema quando não tem norma da União, né? Eles não podem ficar dependentes da vontade da União aqui. Mas o que acontece? Se o Estado, se o Distrito Federal edita aquela norma e você futuramente, né, sobrevém uma norma da União, uma norma geral sobre aquele tema, o que acontece? Sobrevindo norma da União, a norma do Estado ou Distrito Federal fica com eficácia suspensa. Aqui eu vou até destacar de outra cor para vocês não esquecerem, tá? Eficácia suspensa naquilo que for contrário. Não vai, pessoal, não vai revogar, tá? As questões adoram falar em revogação da lei estadual ou distrital quando sobrevém norma da União. Não é revogação, tá? Não é revogação. Aqui é suspensão da eficácia naquilo que for contrário, obviamente, tá? Então aqui, se você não tem norma da União, né, você tem competência legislativa plena do Estado ou do DF. Se sobrevém a norma da União, aquilo que for contrário, né, a norma estadual for contrária à norma que agora foi editada pela União, vai ter sua eficácia suspensa, não vai revogar. Eficácia suspensa, tá bom? Naquilo que for contrário. Então vamos lá. Artigo 24 vai falar para a gente das competências concorrentes. Vamos lá. Compete à União, Estados e DF legislar concorrentemente sobre. Aí aqui é a dica que eu dei para vocês lá atrás, né? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Aqui a gente tem, pessoal, 5 campos do direito, né? Percebam de início, logo aqui, quando a gente fala de direito tributário, financeiro e econômico, a gente está falando de dinheiro, né? Liguem essa ideia, né? Direito tributário, direito financeiro, direito econômico, a gente está falando normalmente aqui de dinheiro. Então, isso já ajuda vocês a gravarem. Esses 3, eles obviamente não estão lá no 22, né? Esses 3 aqui são competência concorrente. Então, esses 3 aqui já facilita pela similaridade que eles têm entre eles, né? Você vai precisar saber só o penitenciário e o urbanístico, tá? Então, é muito mais fácil gravar esses aqui, né? E às vezes até você não precisa nem gravar, só de lembrar. Se eu estiver falando de dinheiro, né? Então, tributário, financeiro e econômico, competência concorrente. O que eu junto disso aqui? O penitenciário e o urbanístico. Então, competência concorrente. Tudo que tiver fora disso daqui, né? Fora desses 5, competência privativa lá da União, tá? Então, da forma que vocês acharem melhor, né? Decorar isso aqui, porque é necessário saber, guardem essa informação, né? Seja lá utilizando o mnemônico do capacete PM lá, seja utilizando essa regra que eu falei para vocês, vejam o que fica melhor
para facilitar o estudo de vocês. O importante é vocês acertarem a questão aqui, tá bom? Então, um detalhe que eu trago aqui para vocês, né, jurisprudência e iniciativa de lei sobre direito tributário, pessoal, é competência concorrente, né, entre o chefe do executivo e os parlamentares, tá? Então, às vezes a questão vai trazer para vocês, às vezes se tem uma ideia que quando fala de direito tributário, a competência é do Poder Executivo. Não necessariamente, tá? Também você vai ter uma competência aqui parlamentar, né, do Poder Legislativo de legislar sobre direito tributário, tá bom? Então não é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, tá bom? Continuando aqui, orçamento, então competência concorrente, os três entes aqui vão poder legislar sobre orçamento, juntas comerciais, custa dos serviços forenses, produção e consumo, competência concorrente aqui, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição. Então, tudo aqui competência concorrente, tá bom? Continuando aqui, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, aí aqui eu vou destacar para vocês, né? Essa responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, também competência concorrente, né? Percebam aqui que a ideia é sempre dar essa maior amplitude à proteção desses valores aqui, né? Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, né? Nossos juizados especiais lá, competência concorrente para você legislar sobre criar, sobre funcionamento, sobre o processo nesses juizados aqui, competência concorrente, tá? Procedimentos em matéria processual, tá? Lembrem aqui, pessoal, isso aqui é muito importante porque, apesar de ser muito cobrado e batido em prova, os examinadores continuam gostando muito disso aqui. Quando eu falo de direito processual, competência privativa da União. Quando eu falo em procedimentos em matéria processual, você tem competência concorrente, tá? Então, fiquem atentos à questão, isso aqui também jurisprudência, estudo de jurisprudência é importante, né? Para você saber quando eu estou falando de procedimento ou quando eu estou falando de direito processual. Se eu falo de direito processual, eu falo em competência privativa da União. Se eu falo dos procedimentos em matéria processual, é competência concorrente, tá bom? Então, a gente tem inclusive uma jurisprudência que valida uma lei, né? Que autoriza a Polícia Militar a lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, né, o TCO. Aqui a gente está falando de um procedimento, né, de matéria processual, mas é um procedimento ali, você lavrar um TCO. Então, isso aqui você permite, né, que uma lei estadual, eventualmente, faça essa regulamentação aqui, tá bom? Então, não confundam. Direito processual, competência privativa da União. Direito, procedimentos em matéria processual, competência concorrente, tá bom? Previdência Social, lembrem lá que eu falei para vocês? Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde, competência concorrente. Seguridade Social, União, tá bom? Não confundam aqui. Assistência Jurídica e Defensoria Pública, Proteção e Integração Social das Pessoas Portadoras de Deficiência, né? Proteção à Infância e à Juventude, Organização, Garantia, Direitos e Deveres das Polícias Civis. Então, tudo isso aqui, competência concorrente, destaquei para vocês as mais importantes, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dos estados em si, né? A gente tem alguns detalhes específicos aqui quando a gente trata dos estados, tá, pessoal? Então a gente viu até agora, né? Bens da União, bens dos estados, a gente falou de competência material administrativa, né? Falou de competência legislativa privativa da União, competência concorrente União, Estado e Distrito Federal. E agora a gente vai ver um pouquinho mais específico sobre os estados e sobre os municípios aqui, tá bom? Então, primeiro, tratando dos estados, né? Como eu falei já para vocês, só resgatando, aqui eles vão se reger pelas constituições e leis que adotarem, né? Isso aqui é o poder constituinte derivado decorrente, já expliquei isso lá atrás para vocês, né? E aos estados, pessoal, como eu também já mencionei, é reservada a chamada competência residual, tá? Ou seja, tudo aquilo que não for de competência da União ou de interesse local, né? Lembrem lá da ideia de preponderância de interesse, então, o que não for competência da União, nem de interesse local, que vai ser do município, você tem competência dos estados, tá? Isso acaba, obviamente, dando ao estado uma competência, né,
um tratamento, né, muito grande, tá? Então, todas aquelas matérias que não estiverem no âmbito da União, do município, é o Estado que tem que se virar ali, é o Estado que tem que cuidar daquelas questões. É por isso, inclusive, que a gente visualiza, né, a gente fala de acesso ao judiciário, né, a gente sabe que, normalmente, os tribunais de justiça dos estados são aqueles que concentram a maior parte das ações, né? As maiores discussões, a maior quantidade de processos ali vão estar nos tribunais de justiça dos estados e não no âmbito federal ali, né? Salvo algumas outras questões, mas é por isso, inclusive, tem outras decorrências também, né? Tem outros motivos, mas por essa competência residual, o Estado acaba tratando de muita coisa, né? Então, lembre dessa competência residual, a gente vai estar falando de Estado, tá bom? E aqui um ponto importante, tá? Esse aqui também, as provas adoram falar disso aqui. Cabe aos estados, tá, pessoal, explorar diretamente, né, ou por concessão, os serviços locais de gás canalizado, tá? Então, quando a gente fala de serviço local de gás canalizado, quem explora isso é o Estado. Os estados que têm essa competência que é uma competência material aqui, né, para explorar serviço local de gás canalizado, tá? Na forma da lei, obviamente, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação, ou seja, não pode o chefe do executivo, né, o governador, editar uma medida provisória para regulamentar essa exploração de serviço local de gás canalizado. Então, você não pode, por medida provisória, fazer isso. Você tem que fazer por meio de uma lei. Tá? Medida provisória não vai ser aceita nesses casos. Estou falando isso porque o examinador gosta muito, né, adora trazer uma questãozinha falando. O governador do estado X editou uma medida provisória para tratar sobre serviço local e a exploração de gás canalizado. Aí ele vai te dizer lá e te indagar, né, se essa medida ela é constitucional ou não. Obviamente aí não vai ser, né? Apesar de ser competência do Estado, ele não poderia fazer isso por medida provisória, tá bom? Fiquem ligados nessa ideia aqui. Os estados, pessoal, podem, né, por lei complementar, instituir região metropolitana, aglomerações urbanas e micro-regiões, né? Então, a gente não está falando aqui de fusão, incorporação, subdivisão de estado, tá? A gente está falando de instituir, por lei complementar estadual, região metropolitana, né? E para que serve, né? Ou seja, vem muitos nesses estados maiores, né? Que municípios muito grandes, você acaba estabelecendo região metropolitana ali, então vai acabar abrangendo vários municípios. Ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, você tem a maior região metropolitana, né? Elas até se integram ali. Então, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões, para que você faz isso, né? Que é um agrupamento de municípios? Para organizar, planejar e executar as funções públicas de interesse comum. Então, percebam, há uma ligação tão forte ali, né? Você até confunde os limites, até onde vai um município, porque já começa o outro ali. Então, essa ideia, por essa integração dos municípios aqui, né? Você institui uma região metropolitana, por exemplo, para cuidar e planejar, executar os serviços públicos ali que sejam de interesse comum, né? Então tem essa ideia aqui dos estados. E os municípios, pessoal? Os municípios aqui, trazendo mais alguns detalhes para vocês, né? O principal tratamento dos municípios, né, além das competências comuns lá do artigo 23, que a gente já viu, o município, o principal artigo, se eu puder dizer para vocês aqui, é o artigo 30, né? Quando a gente fala de competência dos municípios, artigo 30 precisa estar na rota de estudo de vocês. Por quê? Lá no artigo 30 ele vai dizer para a gente competência legislativa e material dos municípios, né? Então, o Constituinte ali, ele acabou aglomerando tudo, né, no artigo 30 ali para falar muito sobre o município. Então, ele vai falar de competência legislativa de uma forma mais genérica e ele vai falar de competências materiais, tá? Então, artigo 30 vai dizer, ó, compete aos municípios o quê? Legislar, competência legislativa, sobre assuntos de interesse local. Ele não vai detalhar aqui, pessoal, o que é interesse local, percebam, né? Ao contrário lá da União, né? Competência privativa e competência concorrente com o Estado e Distrito Federal, que ela detalha cada um dos temas, aqui não. O legislador disse, olha, se for interesse local, o município tem que se virar aí, né? O município vai legislar sobre assuntos de interesse local. Então, se eu falo de transporte público, né? Por exemplo, transporte público aqui, dentro do município, é um interesse local. Coleta de lixo, interesse local. Então, o município legisla ali sobre aqueles temas, tá bom? Então, se eu falar interesse local, e aqui é a expressão que vocês têm que ter em mente, interesse local,
a competência ali vai ser municipal, tá bom? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, a gente tem como exemplos aqui que o município pode legislar sobre o tempo máximo de espera em filas, inclusive de bancos e cartórios, tá? Isso aqui já foi permitido, né? Já foi validada uma lei municipal sobre essa ideia de tempo máximo de espera em fila. Também sobre instalação de dispositivos de segurança nos bancos, como portas giratórias, também já se estender essa possibilidade ao município. Aqui tem leis estaduais também que falam sobre isso e elas são válidas, tá? Mas aqui o município, a ideia é trazer para vocês a ideia que o município pode legislar sobre esses temas aqui. Também é legítima a lei municipal que preveja o quê? Distância mínima para instalação de postos de gasolina, tá? E aqui é uma discussão interessante porque se eu falo de posto de gasolina, existe ali um interesse local pelo risco, né, da atividade ali. Você mexe com um produto inflamável, então a lei municipal, por conta dessa situação, pode estabelecer um limite, né, uma distância mínima ali entre postos de gasolina. Mas em relação a outros temas, né, você não vai permitir uma lei municipal, por exemplo, prevendo uma distância mínima entre farmácias, por exemplo, entre lojas, né, de outro ramo. Por quê? Aqui você estaria violando a ideia de liberdade, né, de iniciativa. Então você não pode, o município, né, a livre iniciativa aqui, né, você não pode, no âmbito municipal, também no âmbito estadual, obviamente, estabelecer, por exemplo, uma distância mínima entre farmácias, por exemplo. Não pode. Aqui você está violando a liberdade de iniciativa, né? A livre iniciativa, que é um corolário lá das atividades econômicas que está na Constituição Federal. Mas, para posto de gasolina, apesar de ser uma atividade comercial, pelo intuito de proteção, né, que a gente falou aqui, você pode, nesse caso, né, ter uma lei municipal prevendo essa distância mínima, tá? Isso aqui são jurisprudências que normalmente vocês vão ver cobrança em prova. A súmula vinculante 38, pessoal, vai falar também, ó, é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, se eu falo de estabelecimento comercial, você pode, né, o município pode ali estabelecer e fixar o horário de funcionamento. Eu não falo de banco aqui, tá? Funcionamento de bancos, aqui você normalmente vai ter uma lei federal tratando sobre isso. Mas estabelecimentos comerciais, de modo geral, o município pode fixar um horário de funcionamento ali, tá? Súmula vinculante 38, normalmente quando ela cai, ela vai cair na literalidade para não acabar adentrando nessas ideias de discussão jurisprudencial, tá? Então, se vocês virem o texto do artigo da súmula vinculante 38 aqui, marquem como correto, né? Mas se ele quiser falar de jurisprudência específica, ele vai ter que falar para vocês qual é o tema que ele está falando. Depois de gasolina, ele vai estar falando de tempo máximo de espera em fila, aí ele vai ter que detalhar, que a gente já viu aqui, tá? O que vai caber também aos municípios, pessoal? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, você já tem uma lei federal, você já tem uma lei estadual, mas tem pontos que são de interesse local, o município pode suplementar essa legislação, né? Então, legislar sobre meio ambiente, né? O município pode tranquilamente naqueles assuntos de interesse local. Inclusive, é válida uma lei municipal que obriga a utilização de sacolas plásticas biodegradáveis e também que proíbe comercialização de fogos de artifício com ruído, tá? Duas jurisprudências aqui, né? São julgados diferentes, obviamente aqui, mas que validou, né, como constitucional uma lei municipal. Primeiro, que obrigava a utilização de sacolas plásticas biodegradáveis, né? Então, ideia de proteção ao meio ambiente, e também que proibia, né, a comercialização de fogos de artifício com ruído. Então, duas ideias aqui de suplementar a legislação federal ou estadual, né, de proteção ao meio ambiente, e que se permite ao município legislar nesses casos aqui, tá bom? Aí aqui, instituir e arrecadar tributos de sua competência, né? Então IPTU, ITBI, aqueles tributos que a gente vê lá na parte de tributação, lá no direito tributário, que são de competência municipal, né? A Constituição aqui está, obviamente, autorizando que eles instituam e arrecadem, né? E aplicar as rendas decorrentes desses tributos aqui, tudo competência municipal. Criar, organizar e suprimir distritos, né, observada a legislação estadual. Então, você tem em alguns municípios a criação de distritos, então a criação, a organização ou supressão desses distritos aqui, competência dos municípios, tá? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos, né, de interesse local
incluído o quê? Transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, percebam aqui que o Constituinte deu caráter essencial ao transporte coletivo, tá? Então, o município aqui, como eu falei para vocês, né, também, coleta de lixo. Cabe ao município aqui também, como sendo um serviço de interesse local, e também aqui é um serviço público, né, de essencialidade, você vai ter competência aqui do município, tá? Manter, com cooperação técnica financeira da União e do Estado, programas de educação infantil, ensino fundamental, né, competência aqui do município, né, prestar com cooperação técnica também financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Lembre que a ideia da saúde está sempre ligada a uma competência comum, né, então você vai admitir a cooperação aqui entre os entes. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, né, que é uma preocupação do município, um interesse local. Então, a utilização, ocupação, planejamento, né, em relação ao solo urbano, competência do município aqui, tá? Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Percebam aqui, né, pessoal? O município vai estar sempre naquela ideia de complementar, suplementar a legislação federal, salvo, obviamente, né, naqueles assuntos de interesse local. Se você não tiver a lei federal ou estadual, o município legisla por se tratar de interesse local. Mas, se já houver uma lei estadual ou federal, ele suplementa naquilo que melhor lhe aprouver, né? Naquilo que for de interesse local, o município vai e suplementa de acordo com a sua necessidade, tá bom? E finalizando aqui, né, a gente tem ainda dentro das competências dos municípios, né, a fiscalização é feita pela Câmara dos Vereadores, tá? Então você tem aqui uma fiscalização feita pela Câmara dos Vereadores, que é o nosso controle externo, né? Lá nos estados você tem a Assembleia Legislativa, né? Na União você tem o Congresso Nacional. Nos municípios você tem a Câmara dos Vereadores, que fazem o controle externo. Internamente, né, você tem os sistemas lá do Poder Executivo Municipal que fazem um controle interno das atividades ali, tá bom? A Câmara Municipal, ela exerce esse controle com auxílio dos tribunais de contas dos estados, tá? Isso aqui é a regra, pessoal, é a regra. Câmara Municipal, ela exerce, né, suas atividades com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Não confundam. Eu estou falando de município aqui, né? De um lado, mas eu estou falando de outro lado aqui de Tribunal de Contas dos Estados. Essa é a regra. Por que a regra? Excepcionalmente, né, você vai ter tribunais de contas do município, né, ou tribunais de contas dos municípios, né, onde houver. Essa aqui é uma ideia, pessoal, que a gente vai ver logo aqui abaixo, que não se permite mais criação, né, desses tribunais de contas municipais. A gente vai ter alguns espalhados aí no Pará, Goiás, na Bahia. A gente vai ter essa ideia de tribunais de contas municipais, né, então, que fazem esse auxílio, esse controle aqui, né? A gente vai ter tribunal de conta municipal também no Rio de Janeiro, né? O município do Rio, o município de São Paulo tem tribunais de contas municipais ali, mas a ideia que a gente vai ver mais à frente é que não se permite mais a criação. Por quê? Em regra, esse controle, né, é feito com o auxílio do Tribunal de Conta do Estado, tá bom? O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deva anualmente prestar só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Então, o Tribunal de Contas ali, né, ele elabora, né, ele aprecia aquelas contas apresentadas pelo prefeito e submete à Câmara Municipal para fazer o julgamento. Então, esse parecer prévio ele só deixa de valer, né, quando você tiver decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que é uma forma de controle que é feito pelo Legislativo com o auxílio aqui do Tribunal de Contas e que ele pode, né, eventualmente não adotar, né, não vai prevalecer aquele parecer do Tribunal de Contas, mas sim a decisão da Câmara Municipal, desde que observado esse quórum aqui. E por último, como eu falei para vocês, né, é vedada, isso aqui é texto da Constituição, tá, pessoal? Lá no artigo 30, finalzinho dele, vocês vão ver. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Então, você não permite mais, hoje em dia, a criação, né, de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Aqueles que ainda existem, né, eles persistem ali atuando, mas não se permite mais que você crie. Os tribunais, né, dos estados é quem fazem, a partir de agora, esse auxílio, né, das contas
para serem apreciadas ali pela Câmara Municipal, tá? Então, é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, tá bom? E aqui, pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula sobre organização do Estado. Agradeço a atenção de todos vocês. Percebam que o tema, como eu falei, ele é extenso, ele tem muita necessidade de leitura, né? Mas, destacando de novo para vocês, artigo 22, artigo 24 são os mais importantes aqui, estudo de jurisprudência, tá? Então, foquem nisso aqui que vai dar tudo certo. Lembrem lá das dicas que eu dei para vocês, dessa ideia também de jurisprudência, e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima aula.